Os últimos dias de Hitler e o seu maior erro. Agora a cena não é subterrânea, não é silenciosa, é caos aberto, céu tomado por fumaça e o chão tremendo sob o avanço de exércitos que não param mais. Abril de 1945. Tropas soviéticas entram em Berlim como uma maré impossível de conter. Do outro lado, forças americanas e britânicas cruzam fronteiras destruídas, libertam cidades, avançam sem olhar para trás. A guerra já não é mais uma disputa. É uma sentença sendo executada. Mas o que levou a esse ponto não foi apenas força militar. Foi uma sequência de decisões estratégicas baseadas em um erro central. Hitler acreditou que poderia controlar tudo e subestimou aquilo que não podia. Enquanto as tropas soviéticas avançam pelo leste, com uma determinação alimentada por anos de destruição e vingança, a Alemanha tenta resistir com o que resta. Jovens sem experiência são enviados para o fronte. Civis são armados às pressas. Linhas de defesa improvisadas surgem em meio a cidades devastadas. Mas não há organização suficiente, não há recursos, não há tempo. E é aqui que o peso das escolhas passadas começa a esmagar o presente. Anos antes, quando a Alemanha parecia invencível, a estratégia era baseada em velocidade. A Blitzkrieg, guerra relâmpago, havia funcionado perfeitamente. Polônia, França, diversos países caíram rapidamente. O mundo assistia, impressionado, enquanto a máquina de guerra alemã avançava como um raio. Esse sucesso inicial criou uma ilusão perigosa. Hitler passou a acreditar que todas as guerras poderiam ser vencidas da mesma forma, rápido, direto, sem resistência prolongada. E foi exatamente essa crença que o levou ao seu maior erro, a invasão da União Soviética. Quando as tropas alemãs cruzaram a fronteira em 1941, o objetivo era claro: destruir o inimigo antes que ele pudesse reagir. No início funcionou. Avanços rápidos, territórios sendo tomados, milhões de soldados soviéticos capturados ou mortos. Parecia mais uma vitória inevitável, mas havia algo que não estava sendo considerado. A guerra não depende apenas de ataque, depende de sustentação. A União Soviética não colapsou. Pelo contrário, recuou, reorganizou, mobilizou recursos em uma escala gigantesca. Fábricas inteiras foram desmontadas e levadas para o interior do país. Soldados continuavam surgindo. A resistência não diminuía. E enquanto isso, o exército alemão avançava cada vez mais para dentro de um território imenso, esticando suas linhas de suprimento, tornando cada conquista um peso logístico. Então veio o inverno. E com ele, o colapso de uma estratégia que nunca foi pensada para durar. Mas mesmo diante disso, Hitler manteve sua posição. Não recuar, não ceder, não admitir erro. Essa rigidez transformou batalhas difíceis em derrotas inevitáveis. Stalingrado foi o ponto de virada. Ali, tropas alemãs foram cercadas. Sem comida, sem munição suficiente, sem saída. Enquanto isso, os soviéticos apertavam o cerco, avançando pouco a pouco, eliminando qualquer chance de recuperação. A derrota ali não foi apenas militar, foi psicológica. A partir daquele momento, a Alemanha deixou de avançar e passou a recuar. E enquanto isso acontecia no leste, outro fator decisivo entrava em cena: os Estados Unidos. Após o ataque a Pearl Harbor, os americanos não apenas entraram na guerra, eles transformaram o ritmo dela. A produção industrial dos EANO era algo que a Alemanha simplesmente não conseguia acompanhar. Aviões surgiam em números cada vez maiores. Tanques, navios, armas, tudo sendo produzido em massa. Era uma guerra de desgaste. E a Alemanha estava do lado errado dessa equação. Ao mesmo tempo, a diplomacia que poderia ter sido uma vantagem se tornou mais um erro. Hitler acreditava que seus inimigos não conseguiriam se manter unidos. Apostava em divergências entre Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética.
Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, a ameaça comum manteve os aliados firmes, coordenando estratégias, dividindo esforços, pressionando em várias frentes ao mesmo tempo. O dia D, em 1944, foi a prova disso. Milhares de soldados desembarcam na Normandia sob fogo intenso. Era uma operação arriscada, mas bem planejada. E funcionou. A partir dali, a Europa Ocidental começou a ser retomada. A Alemanha passou a lutar em duas frentes fortes, algo que já havia se mostrado insustentável historicamente. E mesmo assim, as decisões continuavam baseadas na mesma lógica falha: não recuar, não negociar, não reconhecer limites. Enquanto os aliados avançavam, cidades alemãs eram bombardeadas continuamente. Infraestrutura destruída, produção reduzida, comunicação comprometida. A máquina de guerra começava a falhar em todos os níveis. E então chegamos novamente a 1945. Agora, a guerra já não é sobre conquista, é sobre sobrevivência. E mesmo isso já parece impossível. Tropas soviéticas entram por bairros inteiros, enfrentando resistência fragmentada. Do oeste, forças aliadas avançam com organização e superioridade material. Não há mais espaço para estratégia complexa. O que resta são tentativas desesperadas de retardar o inevitável. E tudo isso poderia ter sido diferente? Talvez. Se decisões tivessem sido tomadas com base na realidade e não em convicções pessoais. Se a guerra tivesse sido conduzida com flexibilidade e não com rigidez absoluta. Se o inimigo tivesse sido analisado com respeito e não com desprezo. Mas não foi isso que aconteceu. O maior erro de Hitler não foi apenas invadir a União Soviética. Foi acreditar que sua visão estava sempre correta. Foi ignorar conselhos, desprezar informações contrárias, insistir em estratégias que já haviam falhado. Foi transformar a guerra em uma extensão de sua própria ideologia, em vez de tratá-la como um cenário dinâmico que exige adaptação. E no campo de batalha, essa diferença é fatal. Nos últimos dias, enquanto tropas inimigas avançavam por todos os lados, o que se via não era apenas a derrota de um exército, era o colapso de uma ideia. A ideia de que força bruta e confiança absoluta são suficientes para vencer qualquer conflito. A história provou o contrário. A guerra terminou com cidades destruídas, milhões de mortos e um continente inteiro marcado por cicatrizes profundas. Mas também deixou uma lição clara, ainda que desconfortável. Nenhuma potência é invencível quando ignora a realidade. Nenhuma estratégia funciona quando se recusa a mudar. E nenhum líder se mantém no controle quando passa a acreditar que não pode errar. No fim, o som que domina não é mais o de tiros ou explosões. É o avanço constante, inevitável, de quem soube esperar, resistir e agir no momento certo. E é assim que a história fecha esse capítulo. Não com surpresa, mas com consequência.